todos vocês aqui já são leitores da Bíblia e mesmo assim estão dispostos a aprender mais e mais, porque de fato esse é o chamado do nosso Deus para a nossa vida, dia após dia, conhecer mais e mais a palavra do nosso Pai bendito. Louvo a Deus mesmo pela comunhão que eu tenho com vocês, e coloco à disposição naquilo que eu puder compartilhar com vocês. O propósito do nosso encontro nessa semana é estudarmos, pensarmos como estudar a Bíblia, ferramentas que podem nos ajudar na compreensão da palavra de Deus, na melhor compreensão da palavra de Deus. Como eu já antecipei, todos vocês aqui são leitores da palavra de Deus, então não há da minha parte presunção alguma de querer ensinar vocês como se vocês não soubessem ler a Bíblia, mas ajudá-los com recursos, com ferramentas, com sugestões para que vocês se tornem melhores leitores ainda da palavra de Deus. Este é o meu propósito com vocês. Em relação ao programa do nosso curso, o objetivo, depois do final deste curso, é que nós possamos discernir a importância, esse é o primeiro objetivo, discernir a importância e o desafio da interpretação criteriosa do texto bíblico. O primeiro aspecto, o primeiro objetivo é que nós compreendamos que há um desafio que nos cerca de entender o texto bíblico. Porque se nós ignorarmos esse ponto fundamental, então fazer esse curso não tem o menor sentido. É um desafio, existem desafios, então é reconhecer esses desafios, discernir isso. Também é compreender os princípios fundamentais da interpretação da Escritura. Quando eu abro a Bíblia, quais aspectos seriam importantes eu ter em mente para começar a ler o texto bíblico? Nós veremos isso, e o objetivo é que isso seja compreendido por nós. Também sabermos a distinção entre os diversos gêneros literários presentes na Bíblia Sagrada. Esse aqui é um ponto fundamental, porque a Bíblia foi escrita em vários gêneros. Vocês, quando leem Salmo, não leem Salmo do mesmo modo que vocês leem uma epístola, por exemplo, ou o livro de Apocalipse. Vocês percebem, quando comparam esses textos, que a maneira como é escrito, uma narrativa do Antigo Testamento, ou mesmo do Novo, Atos, quando você pega uma narrativa, você vê que é alguém contando uma história, e essa história tem personagens, e esses personagens têm movimento, eles interagem entre si. De repente o narrador conta alguma coisa que está pensando o narrador. Mas quando você lê uma poesia, não. Quando você lê uma poesia, é alguém abrindo o seu coração diante de Deus e dizendo: Senhor, onde o Senhor se encontra? Porque eu estou abatido e o Senhor parece que não está próximo de mim para me ajudar. Me socorre, Deus, pois eu preciso do Senhor. Portanto, são gêneros diferentes. Então é perceber esses gêneros, discernir esses gêneros, e então compreender e usar alguns recursos que cada um deles tem e que facilita muito a nossa compreensão da palavra de Deus. E conhecer os princípios de interpretação próprios, não de todos, eu tive que mudar esse texto, dos principais pelo menos, mas de alguns, porque nós só temos 4 dias além da introdução de hoje. Então nós não temos condições de tratar de mais gêneros. Desde já me coloco à disposição, se houver interesse futuro, de nós olharmos outros. Nós passamos lá no Campo Belo praticamente 6 meses, 5 meses estudando isso. Então vocês aqui em uma semana seria judiação, teríamos que passar o dia inteiro aqui para fazer isso, e não é essa a realidade hoje. Mas nós pelo menos aprenderemos ou estudaremos sobre esses princípios aqui, esses gêneros aqui, que é a narrativa, porque boa parte da Escritura está no gênero narrativo. Também nós estudaremos profecia, porque nós temos muito texto da Escritura em profecia. E aí no Novo Testamento nós temos o gênero evangelho, que tem o seu modo próprio de leitura, e também epístolas, porque a maioria do Novo Testamento é constituído de epístola, de carta, das cartas. Então eu selecionei esses 4 gêneros por esses motivos. Eu creio que eles são os que mais abrangem. Eu fiquei em dúvida entre profecia e poesia, mas eu tive que fazer uma escolha difícil para mim, porque em termos de poesia, nós temos muita poesia na Escritura, desde o começo, desde o livro de Gênesis, quando Adão vê Eva, então ele declama uma poesia para ela, até quando
Lameque mata aquele homem, então ele profere uma poesia da morte para sua esposa de modo absolutamente presunçoso. Os profetas, eles usam recurso poético, recurso de poesia. As próprias cartas do Novo Testamento usam poesia. Então esse é um gênero que, não tivesse mais um dia, certamente seria um gênero que nós estudaríamos. Mas temos esses aqui diante de nós, e eu creio que pela graça de Deus nos ajudará bastante a meditar neles e compreender alguns aspectos deles. E também sejamos capazes de interpretar e aplicar adequadamente o texto bíblico. Interpretar e aplicar. Para mim, irmãos, não faria sentido estar aqui com vocês nessa noite, nessas noites, e eu acho que seria um grande desperdício de tempo para vocês se o nosso propósito fosse apenas compreender o texto bíblico. Porque se o texto bíblico, que é a palavra revelada de Deus, gratuitamente revelada a nós, se esta palavra for apenas compreendida, mas não for aplicada aos nossos corações, nós estamos perdendo o nosso tempo. Portanto, é profundamente significativo para mim que eu não estou aqui simplesmente dando um estudo de como interpretar um texto. Isso acontece, mas também que esse texto possa ser aplicado aos corações de vocês. Isso para mim é profundamente significativo. Ficaria profundamente triste se no final alguém chegasse: Marcos, obrigado, eu entendi como interpretar, mas eu não tenho interesse em aplicar no meu coração. Eu me sentiria bastante frustrado. Se você fizesse o contrário e dissesse: Marcos, olha, tem muita coisa que não deu tempo de aprender, não deu tempo de absorver, mas algumas coisas foram importantes porque agora eu posso pegar a palavra de Deus mais apropriadamente e aplicá-la no meu coração, no meu cotidiano, na realidade da minha vida, então eu ficaria bastante feliz com você e entenderia que realmente nós estamos caminhando no propósito correto. E por fim, que todo esse estudo deve gerar nada diferente do que maior apreço à palavra de Deus e desejo de obedecê-la. Eu sou formado em letras e quando a gente estuda literatura, a gente aprende a interpretar textos, mas com o fim em si mesmo. A palavra de Deus não. Nós devemos compreendê-la como Deus quis revelá-la, devemos aplicá-la no nosso coração e dispor a nossa vida em obediência a esta bendita palavra, porque ela é palavra de fato do nosso Deus. O que nós estudaremos então? Hoje eu pretendo apresentar para vocês uma justificativa do estudo, da necessidade do estudo, uma breve apresentação cronológica e literária do Antigo e do Novo Testamento, mostrando os livros e os gêneros e uma cronologia desses livros, dos principais eventos, apresentar os princípios de interpretação e aplicação do texto bíblico nesses gêneros aí que nós escolhemos: narrativa, profecia, evangelho e epístola. Então hoje, uma breve apresentação, uma justificativa de por que estudar. Eu sei que vocês já estão aqui, mas os motivos que eu vou apresentar ajudam vocês a permanecerem aqui, fazer uma apresentação cronológica e ver os princípios gerais primeiro, que se aplica a qualquer texto bíblico. Então a partir de amanhã nós estudaremos narrativa e depois profecia. Na quinta-feira nós estudaremos evangelho. Vou tentar colocar parábola junto com o evangelho, que é um estudo à parte, mas eu vou tentar fazer isso, ver se eu consigo, não sei. E também epístola, porque a maior parte do Novo Testamento está nela, como eu já disse. Então está aí. O que nós faremos hoje? 3 aulas. Eu gastei 5 aulas para fazer isso lá. Nós temos 1h30 aqui, talvez 1 hora, porque um bom tempo já passou. E depois esses textos, esses gêneros para estudarmos. Muito bem. A palavra de Deus, em Mateus 22, 29... O Senhor Jesus mesmo afirma, se referindo aos maus intérpretes, que eles erravam por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. E também o salmista, no Salmo 119, 105, afirma que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por causa disso, eu e você, como servo de Deus, necessitamos, para não errarmos, e para não andarmos às escuras enquanto caminhamos no chão dessa terra, nós precisamos da palavra de Deus como lâmpada para iluminar este mundo escuro no qual nós caminhamos, e nós precisamos compreender mais e mais a cada dia a palavra de Deus para cada situação da nossa vida, a fim de que nós não erremos, por não conhecermos a palavra de Deus, que tem poder para direcionar a nossa vida e nos ajudar na nossa caminhada.
Eu preciso fazer isso aqui com vocês, porque eu não gostaria de deixar nenhuma dúvida, uma breve declaração pessoal sobre a Bíblia. Eu preciso que você saiba em que eu creio, porque senão você pode talvez pensar que eu tenho alguma dúvida ao fato de começar a estudar gênero literário, contexto histórico, pensar que isso pode me fazer questionar a veracidade da Escritura. Então, pensei hoje e resolvi inserir essa declaração pessoal de fé a respeito da Palavra de Deus. Eu digo isso porque muitos que começam a estudar a Bíblia, estudar os gêneros, estudar o contexto, as dificuldades de interpretação, de cultura, etc., de língua bíblica, acabam se perdendo e caindo na incredulidade. Eu creio que a Bíblia é a Palavra de Deus, inerrante e infalível. Creio que a Bíblia não apenas contém a Palavra de Deus, para eu ficar procurando lá, achando a Palavra de Deus. Não, ela é de fato a Palavra de Deus. E quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu pego a minha Bíblia e leio a minha Bíblia, então é Deus falando comigo, porque essa é a palavra dele verdadeira. Deste modo, irmãos, para mim, nenhum estudo histórico, cultural, geográfico, nenhum estudo literário, linguístico, ou seja, de qual natureza for, que me ajude a compreensão do texto, altera esse fator principal. A Bíblia é a palavra de Deus. E por que eu preciso aprender a ler o texto bíblico? Se eu já leio, como eu disse, vocês todos leram a Bíblia hoje, e eu espero que leram mesmo. Então, com a vida devocional em ordem, lendo todos os dias a palavra de Deus, alimentando-se dela cotidianamente, numa vida devocional. Se não está fazendo isso, talvez seja a hora de começar urgentemente, mas eu espero que esteja. Por que então eu preciso aprender a ler o texto bíblico se eu leio todo dia? Por que passar uma semana então aqui se eu já faço isso? Bem, não é fácil entendermos esse texto que está posto aí. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Todos nós compreendemos isso. Talvez tenhamos dificuldade de praticar, tudo bem. Mas todos nós entendemos o que está escrito aqui, correto? Ninguém tem dúvida do que está se falando. Mas e quando Pedro diz no mesmo versículo, porque o amor cobre multidão de pecados? O que significa isso? Que resposta você daria? Ou então mais ainda, Eclesiastes 7,16: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Como eu leio esse texto? O que esse texto significa? A palavra de Deus está falando para eu não ser o mais sábio possível. A palavra de Deus está me convidando para não ser justo e o mais justo possível. Eu creio que não. Tudo bem. Depois vocês peçam para o pastor explicar o texto em específico. Mas o fato é que existem textos na Escritura que são um pouco mais difíceis do que outros. E nós precisamos reconhecer isso a fim de então dispormos o nosso coração a entender que precisamos aprender a ler melhor a Escritura Sagrada. Eu não vou dar a resposta desse texto, como eu disse, depois o pastor vem aqui e explica os textos para nós. Mas o fato é que mesmo, irmãos, existem dificuldades pelo caminho. Não é em vão que vocês têm um pastor que se dedica intensamente a interpretar o texto bíblico e pregar para vocês esse texto depois de muitas horas de estudo e dedicação para compreender as dificuldades do texto e trazer uma mensagem clara para vocês, aplicando o coração de vocês. Valorizem esse homem que se dedica a isso, porque pelo caminho dele ele enfrenta desafios. Na caminhada dele ele tem muitas pedras que podem fazê-lo tropeçar, então existem dificuldades. E essas dificuldades de fato têm gerado divisão inclusive entre os cristãos. Por exemplo, a respeito dos dons espirituais. Não há consenso entre a cristandade. Eu estou pegando aqui a cristandade fiel. Não há consenso. Não há consenso entre a cristandade sobre batismo, por exemplo. Ora, se ambos os grupos que defendem ideias diferentes procedem da mesma escritura, por que saem perspectivas diferentes? Por que se crê de modo distinto em batismo? Esse é um alerta de que a palavra de Deus tem sim os seus pontos de dificuldade, de compreensão, e exige então que eu e você nos dediquemos a isso. Por isso nós precisamos desses princípios que nos auxiliarão a compreender a palavra de Deus e aplicá-la. Eu espero, por exemplo, que ninguém aqui
lendo Eclesiastes, chegou à conclusão de que não devo ser muito justo na minha vida. Então, que eu não devo sim, buscar viver tão de modo justo. É mais provável que você, como eu, tenha passado por cima desse texto e disse: Senhor, não sei. O que eu sei é que parece que não pode ser que esse texto é um convite para que eu não seja justo e o mais justo possível, porque afinal é isso que o Senhor está fazendo comigo, me conformando à imagem do seu Filho, para que eu viva de modo justo, íntegro e reto a cada dia. Então, ainda que eu não entenda esse texto, o que eu sei é que esse texto não está me chamando para não viver em justiça e retidão. Talvez você já tenha se deparado com esse texto mesmo, eu acho. E espero que você não tenha escolhido outro caminho, porque ele não é bom. Uma das coisas que nos faz entender que precisamos meditar mesmo sobre o estudo da Palavra de Deus, e algumas coisas têm nos impedido de entendermos de modo claro o texto bíblico em relação à natureza do leitor. Eu não sei se você já pensou nisso, mas há algumas questões que envolvem você como leitor, que dificultam a interpretação da Palavra de Deus, mas também a natureza da Bíblia traz algumas dificuldades. Nós vamos ver então rapidamente a natureza do leitor e a natureza da Bíblia aqui. Primeiro, irmãos, todo leitor é um intérprete. Deixe-me provar isso para você. Nesse instante você está olhando para mim, olhando para o meu slide, pensando por que eu falo o que eu falo, como eu falo, onde eu quero chegar, quando eu quero chegar, por que eu não respondi Eclesiastes, por que eu me referi ao pastor. Você, o tempo todo, enquanto eu estou falando, você está presente, tem os movimentos das mãos, etc. Onde ele quer chegar, eu não entendi isso que ele disse, eu compreendi essa parte. Eu vejo algumas cabeças balançando às vezes, outros semblantes sendo cerrados, e é legal que quando, na medida que eu convivo com os alunos, eu vou percebendo que eu sei que há dúvida pairando no ar, então eu falo: pode tirar sua dúvida. Porque não dá para continuar mais agora, porque a dúvida está tão estampada no semblante que não tem mais jeito. Então, a todo tempo, nós interpretamos a realidade. Interpretamos o contexto político que vivemos, interpretamos a maneira como o nosso cônjuge se comporta, interpretamos a postura dos nossos filhos ou pais. Nós somos seres interpretativos. Ninguém simplesmente lê alguma coisa e absorve aquilo exatamente como está escrito, como alguém que transmitir. Quando eu digo alguma coisa, você não necessariamente irá receber exatamente como eu disse. Quando você está lendo o texto da Bíblia, há uma série de questões que te envolvem e que faz você interpretar aquele texto. Obviamente que de modo correto não há duas interpretações do mesmo texto. Não vou chegar jamais nesse ponto com vocês, porque eu já confessei a ideia de que a Bíblia é errante, infalível, ela tem uma só interpretação definida. Mas quando, por exemplo, você está lendo a Palavra de Deus, e a Palavra de Deus está tratando do sofrimento cristão, e está condenando o sofrimento do pecado, dependendo do lugar que você se encontra, aquele texto terá um impacto na sua vida. Se você está sofrendo pelo Evangelho verdadeiramente, e você está lendo um texto da Palavra de Deus que dá ânimo àqueles que estão sofrendo pelo Evangelho, então você será motivado por aquela Palavra de Deus a perseverar firme. Você reconhecerá que é bem-aventurado por sofrer pelo Evangelho, e você seguirá a sua caminhada. Mas se você está sofrendo pelos seus próprios pecados, você será, pela graça de Deus, iluminação do Espírito Santo, disposição sua de se submeter à Palavra de Deus, profundamente humilhado, sabendo que você precisa voltar ao caminho. Você não encontrará alegria ali naquele texto no primeiro momento, porque aquele é um texto que serve para te exortar, para que você seja levado ao arrependimento e para que você encontre uma nova direção na sua vida. Mas se especificamente você não está vacilante na fé, ao contrário, está sofrendo pelo Evangelho, então provavelmente aquele texto te encherá rapidamente de ânimo e de motivação. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu isso com vocês? O mesmo texto bíblico, em tempos diferentes, com a mesma mensagem. Não estou falando de um texto que diz uma coisa hoje e outra amanhã, mas conforme o seu contexto de vida, aquele texto vai receber uma ênfase diferente. Talvez um aspecto daquele texto vai ser mais enfático para você, etc. Talvez você lê, por exemplo, o Salmo 73, firme na fé, acabou de vir da igreja, está firme na fé. Então você lê: que homem vacilante, é
óbvio que não faz sentido pensar nesses termos. Você acha? Pensar que é melhor ser ímpio do que ser justo? Asaf no Salmo 73. Pensar que é melhor andar pelos caminhos tortuosos do que servir a Deus? Inútil servir a Deus? Claro que não. Acabei de vir do culto, estou feliz, Deus tem me abençoado. Eu sei que o céu está para aqueles que confiam em Cristo Jesus. É claro que eu não vou me afastar dos caminhos do Senhor. Mas se você está tropeçando na sua caminhada e lê o Salmo 73, você diz: eu sou Asaf, Deus tem misericórdia de mim, porque eu me portei como um bruto irracional. Eu sou como um bruto irracional que despreza o cuidado do Senhor e se fantasia e enche os olhos de alegria pelo mundo, como se o mundo fosse melhor estar no mundo do que servir ao Senhor. Conhece experiências assim? Porque nós somos intérpretes, e ao interpretarmos um texto bíblico, a nossa vida não pode ser desprezada. Nós carregamos para a nossa história, nós carregamos a nossa história na leitura do nosso texto bíblico. Portanto, nós precisamos de princípios norteadores para que a nossa história não corrompa o sentido do texto bíblico. Esse é o meu ponto. Porque senão eu sou capaz de, com o coração furtivo, com o coração enganador, corromper o texto bíblico para que o texto se torne favorável à minha situação. Eu estou sofrendo pelos meus pecados, mas aí eu consigo encontrar um atalho para dizer que eu estou sofrendo na verdade porque eu sirvo ao Senhor e etc e tal. Ó Deus, eu falo mal dos irmãos, mas os irmãos me perseguem. O Senhor sabe, eu sou justo, eles estão me perseguindo porque eu falo mal deles. Não. Então esses princípios nos ajudam a nós entendermos que todos somos intérpretes, que carregamos a nossa história para o texto, mas que a nossa perspectiva, o nosso contexto, a nossa situação não pode alterar o sentido do texto bíblico. E os princípios de interpretação então vão nos ajudar como um juiz que vai dizer: não, calma coração soberbo, calma coração orgulhoso, calma coração enganoso, olhe para a palavra de Deus como ela é. Como eu disse, nós não conseguimos ir vazio para o texto, mas levamos tudo que nós somos, cultura, história, etc. E também a nossa própria tradição teológica influencia. Quer ver? Olha esse texto da palavra de Deus, 1 João 2,2. E Ele é a propiciação pelos pecados, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Como que eu entendo esse texto? O que é do mundo inteiro aqui? Deixa eu mostrar para vocês como a nossa tradição teológica influencia na nossa interpretação da Bíblia. Se eu pertenço a uma escola de teologia arminiana, então eu vou dizer que crê na possibilidade da salvação, que crê na obra de Cristo realizada por todos os homens, indistintamente. Então eu digo: está vendo? Esse texto diz que Jesus morreu por todos os homens. Embora nem todos podem ser salvos, mas Ele morreu por todos os homens. Se eu for universalista, então realmente morreu por todo mundo. Mas se eu pertenço a uma escola calvinista, e vocês de tradição presbiteriana estão nesse lugar em tese, então você diz: não, do mundo inteiro aqui são os eleitos de Deus espalhados por todo o mundo. É do mundo todo no sentido geográfico, mas não a totalidade de todos os homens. Porém, irmãos, particularmente esse texto de modo singular não diz nada disso. Só diz isso. Aí eu preciso me valer da minha perspectiva teológica, me apropriando de outros textos bíblicos para chegar à conclusão, mas eu já estou trazendo outras coisas para esse texto em particular. E realmente nós estamos com a razão. Aqui é os do mundo inteiro, no sentido da totalidade, no sentido de pessoas dos eleitos de Deus que estão espalhados por todo o mundo e não todos os homens, tá bem? Mas entendem que no texto em particular não está dizendo nada disso, só está dizendo do mundo inteiro, assim como o texto lá da multidão dos pecados. E ainda, irmãos, o nosso próprio coração furtivo, a corrupção do nosso próprio coração nos conduz a querermos adaptar a vontade de Deus aos nossos interesses. Ah, como nós somos terríveis, irmãos! E quantas vezes nós queremos adaptar a palavra de Deus para que ela apoie as nossas motivações, intenções e propósitos. Isso é um perigo. Do outro lado, a Bíblia tem duas naturezas. Então, do lado da natureza nossa, natureza humana, nós somos intérpretes e carregamos tudo que somos para a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos de princípios que nos ajudarão aqui a não entregarmos o nosso coração a escolher os caminhos que queremos para interpretar a palavra de Deus. Por outro lado,
quanto à natureza da Bíblia são duas. E o próprio texto de Pedro nos ensina isso. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro humano e a Bíblia é um livro divino. A Bíblia é um livro divino, obviamente, porque é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e tudo que está registrado na palavra de Deus é verdade absoluta de Deus, preservada dos limites dos erros humanos, da capacidade do homem de errar, não só quando foi escrita, inclusive durante a história sendo preservada. Essa semana um menino de 11 anos me perguntou se o homem é mau, como que eu posso acreditar que ele escreveu uma Bíblia que não é má? Se o homem é mau e a Bíblia foi escrita por homens, e ele está certo nisso, a Bíblia não foi escrita por anjos, não caiu pronta do céu, já formatada, ela foi escrita por meio de homens santos, mas entendam homens santos aqui não como homens que não têm pecado. Você vê Pedro, por exemplo, vacilando na sua caminhada, e ele é um dos autores da palavra de Deus. Como que eu posso acreditar que se homens que são pecadores escreveram a Bíblia não tem erro? Exatamente pelo outro lado. A Bíblia é um livro divino. Deus, mesmo usando homens pecadores, santos aqui, não entendam como pessoas que nunca pecaram, mas homens que eram chamados como servos de Deus, santificados e separados com esse propósito. Então a Bíblia é um livro humano e é um livro divino, e a gente tem que entender essas coisas. Do lado humano, nós nos encontramos, em relação aos escritores da Bíblia, longe deles, bastante longe. Nós temos Moisés, muito tempo atrás, 3.500 anos atrás, pelo menos 3.500 anos, e nós temos Paulo há 2.000 anos atrás. Nós estamos distantes desses autores, nós não temos como ligar para eles, nós não temos como mandar um e-mail para eles. Como eu queria encontrar Pedro e quebrar essa barreira da distância e dizer: Pedro, o que você quis dizer com multidão de pecados? Encontrar Salomão e dizer: olha, Salomão, onde é que você quis chegar aqui dizendo que o homem não deve ser demasiadamente justo? Mas nós estamos distantes deles, e essa é uma realidade que nós temos que considerar, encarar e aceitar. Existe também uma diferença de contexto. A Bíblia foi escrita, irmãos, num outro contexto, numa outra circunstância diferente da nossa. Ageu escreveu ao povo de Deus quando o povo de Deus estava vacilante na sua caminhada, mesmo depois de ter sido disciplinado por Deus por causa do cativeiro. Porque o povo havia negligenciado a construção do templo, então, da reconstrução do templo, então Deus traz uma palavra a eles por meio do profeta Ageu. Daniel escreve no cativeiro babilônico. Jeremias escreve antes da queda de Jerusalém. Ezequiel escreve no contexto da queda de Jerusalém, lá na Babilônia já. Então, em contextos diferentes do nosso. Não havia muitas diferenças em termos de contexto, e eles estavam envolvidos com um contexto específico. Quando eu leio, por exemplo, o profeta Ageu, talvez a gente chegue lá, um dos erros de pegar o profeta Ageu é entender aquele texto: vocês constroem a sua casa, mas a minha casa está em ruína, e você já diz: não, casa de Deus sou eu, não é o templo físico, sou eu que sou o templo do Espírito Santo. Então você já rapidamente interpreta e esquece o contexto. Ele precisa ser considerado, nós estamos distante dele, então há um passo a ser dado nesse sentido. Também é uma cultura diferente, irmãos. A cultura semita, a cultura helênica do Novo Testamento, a cultura dos gregos, a cultura dos hebreus é bastante diferente da nossa. O modo de pensar é distinto, as categorias de pensamento diferem da nossa. Há muitas diferenças presentes entre eles e nós não podemos ignorar isso. A maneira de pensar é diferente, portanto isso reflete na maneira de escrever, de abordar e de perceber a realidade. É uma cultura diferente. Nós vivemos no mundo industrial, eles não. Nós tivemos acesso aos telescópios para perceber que não é a Terra
que cairá nesse sentido. Não é estrela, não são as estrelas que cairão sobre a terra. E se você lê e ignora essas coisas, ele está vendo que tem erro na palavra de Deus, está falando que as estrelas cairão. Não, é cultura diferente, é um aspecto diferente da realidade, é uma maneira diferente de abordar as coisas. Quer ver um exemplo mais perto? Por que vocês não usam véu? Mulheres. Por que, irmãs, vocês não usam véu? Se em Coríntios se ensina que as mulheres devem usar véu. Obviamente vocês estão certas por não fazer isso, porque lá era um aspecto cultural. Não usar véu lá era se associar às mulheres promíscuas. Portanto, era necessário que aquelas irmãs usassem véu. Percebe a importância de compreender a cultura para não interpretar errado a palavra de Deus e fazer como alguns que acabam colocando o véu pensando que isso é uma exortação, um mandamento da palavra de Deus. Vocês interpretam a Bíblia considerando cultura, percebem? Senão vocês necessariamente estariam com véu aqui, irmãs. Também há uma diferença linguística grande. E isso não pode ser ignorado. Eu gosto de um aspecto da nossa confissão de fé, de Westminster, capítulo 1, quando diz que qualquer controvérsia da igreja deve ser tratada à luz dos originais. Os doutores da igreja, aqueles que Deus separa, vocaciona e capacita, as controvérsias doutrinárias devem ser resolvidas à luz dos originais. Porque a Bíblia não foi escrita em português, e isso é importante sabermos. Mas também isso não deve gerar em nós angústia, porque de fato nós temos boas traduções bíblicas. Eu não sei qual versão vocês usam, provavelmente Revista Atualizada, uma excelente tradução bíblica, profundamente confiável. Não tenho dúvida de quando eu leio a Bíblia na Revista Atualizada, eu estou lendo a palavra de Deus, sabendo que é uma tradução, mas é a palavra de Deus. Só que essa barreira existe. Tanto é que quando você troca pela NVI, você percebe algumas frases diferentes e ambas são palavras de Deus, porque existe esse distanciamento. E existe o distanciamento do autor, que também tem a ver com o tempo. Não posso perguntar mesmo para nenhum deles como as coisas são. Do outro lado, existe um distanciamento. A Bíblia, como um livro divino, há um distanciamento natural, porque Deus é sublime, grandioso, glorioso, excelso, majestoso. E eu sou frágil e pequeno, mesmo antes da queda. Frágil e pequeno, finito e limitado. Quanto mais depois da queda. Mesmo depois da glorificação, vou continuar homem finito e limitado, enquanto Deus continuará sublime, excelso, grandioso, majestoso, etc. Então essa distância existe. Deus decidiu, na sua glória, vir ao nosso encontro e se revelar a nós. Então, há uma distância entre aquele que fala e aquele que ouve na sua própria natureza. Também há um distanciamento espiritual. Deus é santo, puríssimo, nós pecadores, irmãos. E por fim, há um distanciamento moral, pois de fato, nós sendo pecadores, estamos sujeitos a corromper a palavra de Deus na nossa leitura e compreensão. E vocês, nos nossos dias, vocês têm visto o quanto tem sido corrompida a palavra de Deus. Estou dizendo nos nossos dias, sempre foi na história da igreja, mas hoje está na mídia. O quanto a palavra de Deus tem sido corrompida por homens perversos, porque a Bíblia é pura, santa, e nós somos pecadores. Esses distanciamentos provocam desafios reais para nós. Mas, obviamente, este não é um convite para que eu e você desanime. Pois, embora seja uma tarefa árdua, irmãos, nós temos o próprio auxílio do Espírito Santo iluminando o nosso entendimento. Isso aqui é profundamente... Se eu não falasse aqui e pedisse para vocês ir embora para casa, eu espero que a maioria de vocês ignorasse tudo o que eu disse, porque se alguém aceitasse o que eu disse, iria embora profundamente desanimado. Mas não é esta a ideia. Os desafios precisam ser enfrentados na interpretação da Bíblia, mas não é um convite ao desânimo, porque nós temos a iluminação do Espírito Santo. Esse texto de 1 Coríntios 2 nos ajuda bastante. E enquanto eu pensava nesse texto para colocar aqui como uma prova de que nós de fato temos a iluminação do Espírito Santo, eu lembrei de uma das interpretações mais equivocadas da Bíblia que está nesse texto. Quantos de vocês não ouviram já alguém dizendo: olha, irmãos, existem mistérios que nós não compreendemos, porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Portanto, existem mistérios que nós não compreenderemos, nós teremos que esperar para ver. Já ouviram isso? Alguém já ouviu isso? Nada mais equivocado, porque o próprio texto, na continuidade, demonstra que, embora haja sim coisas grandiosas, estas coisas grandiosas foram reveladas a nós pelo próprio Deus através do seu Santo Espírito. O que Paulo está dizendo é que não está tratando do mistério do universo, do mistério de Deus não revelado, muito pelo contrário. Ele está falando, olha, existem coisas que de fato são grandiosas, mas Deus nos revelou essas coisas por meio do Espírito Santo dele. Não sei se vocês já viram essa má interpretação, eu já ouvi muito, talvez eu já mesmo tenha dito no passado isso, mas não, Deus nos revelou. E nós temos recebido não o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E aí o texto termina dizendo que nós temos a mente de Cristo. É aqui nesse texto que é dito que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, que os homens carnais só entendem das coisas da carne, mas aquele que tem o Espírito de Deus entende das coisas de Deus. Portanto, eu e você, se confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e temos o Espírito Santo então habitando em nós, nós temos condições de compreender a palavra de Deus. Não é um chamado ao desânimo, mas ao consolo e ao amparo que nós temos da parte do próprio Deus. Que horas são? 15 para as 9. Essa é a hora da pausa. 10 minutos no máximo. 5, pode ser? 5? Tá bem, então tá bom. Aí a gente continua aqui, tá bem?